Super Rádio Marajoara, ZYI 531, AM 1130 kHz, onda média, ZYG 361, 4955 kHz, onda tropical. Super Rádio Guarani, ZYI 556, AM 830 kHz, Ouri. Super Rádio Chimango da Amazônia, ZYI 541, AM 750 kHz, online, grupomarajoara.com.br. Rede Marajoara de Comunicação, uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Pará, Brasil. No ar, Super Marajoara News. Os principais acontecimentos do estado do Pará com neutralidade e profissionalismo, com opinião e foco nos principais temas do dia. A apresentação Jimmy Knight. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, minha rapaziada, minha galera, minha turma. Legal. Assim que eu gosto de tratar essa rapaziada, sabe por quê? Porque a gente passa tanto tempo longe, né? Final de semana, aí bate aquela saudade. Exatamente. Eu tô aqui com uma das pessoas que eu batalho há tanto tempo para vir aqui que vocês não podem imaginar, tá? Doutor Nelci Colares, psicólogo, vai conversar com a gente de um dos problemas que mais perturba o ser humano hoje em dia, né? Que é drogas, é a depressão, é um pacote de problemas que pode-se dizer que acontece com a vida da pessoa, né? Eu consegui trazê-lo para que a gente possa bater um papo rápido, gente, porque é só uma hora de programa, doutor, não dá nem para esquentar. Não dá nem para conversar sobre os assuntos que a gente... É só para aquecer os motores. É só para aquecer os motores, mas o senhor falou tudo, porque nós iremos conversar outras vezes, tá? Vou precisar da sua presença de vez em quando para a gente bater um papo, trazer essa rapaziada. Eu fiquei super entusiasmado que quando eu comecei a divulgar o assunto, todo mundo parabenizou. Achou legal, porque é um tema que é atual, né? Sim. Impressionante, ele é cada vez mais atual, porque cada vez mais as coisas acontecem. Como é que o senhor vê tudo isso, por favor? E, Jimmy, eu acho que é cada vez mais atual, porque, como está dizendo, acontecem e se renovam. É né? verdade. Faz bastante tempo que nós estamos alertando para o perigo dessa campanha que existe de legalização das drogas e particularmente legalização da maconha. Aí a galera vem com aquele papo de não, mas não pega nada, mas maconha não é droga, é natural. Meu amigo, veneno de cascavel é natural, mas tu vai te injetar? Não vai, então não vem com essa que não cola. E é o comecinho, né? E agora o que acontece... veja, a principal porta de entrada, vamos usar essa expressão, que eu nem gosto muito, de outras drogas, é na verdade o álcool. É o álcool. Né? Mas fora a droga lícita, o álcool, é a maconha. E quis se vestir a maconha de um aspecto de neutralidade, vamos dizer assim, de não ter problema e tal. E hoje o que acontece? Não sei se você chegasse a ver ou ouvir, senão a gente pode pesquisar, eu te mando alguma coisa, sobre o Canine, que hoje tem sido um problema seríssimo de dependência química e saúde pública, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, inclusive em termos de efeitos, de consequências sociais. Para os sujeitos sociais, a tendência é que ele se iguale ao crack. E o que é o Canine? É uma maconha sintética. A droga sintética está invadindo tudo, né? Aliás, já tem um bom tempo, né, que a droga sintética vem destruindo as pessoas e fica todo mundo naquela impassividade, concorda? Sim, sim. O uso de drogas como, por exemplo, o fentanil, que são drogas medicamentosas, opioides e pseudo-opioides, né, tem crescido muito no Brasil. Tem crescido muito. Tanto entre grupos de jovens em geral, grupos de pessoas em geral, sim, como particularmente em grupos de médicos e alunos de medicina, grupos de profissionais da saúde. Dentro, porque eles têm acesso a essa droga. Ela não é uma droga tão fácil de achar como a cannabis, como uma maconha ou como a cocaína ou a pedra. Né? Então, os profissionais da área médica eles têm mais acesso, além de outras drogas sintéticas que têm um efeito. Por exemplo, um jovem médico está tirando um plantão, mas ele já veio do outro plantão.
Então ele está ali virando 24, 36, 48 horas. E o tempo que ele tem para dormir é muito curto. Ele vai para o repouso médico e quer dormir. Aí ele toma aquele comprimido, né? Dorme 4 horas e acorda. Ou 2, chamam ele acorda e vai meio zumbi no negócio. Né? Perigo tremendo, né? Isso, é o PATS, né? Uma medicação de nome comercial PATS. Então, ele acorda e muitas vezes ele vai zumbi, vai cambaleando. E isso é registrado, notado pela equipe. Então, além de trazer prejuízos para quem ele atende, traz também para ele, né? Risco de perda de emprego, processos éticos, processos criminais, cíveis e por aí vai. Agora, imaginemos, tá? Dentro de um profissional que tem um conhecimento, que tem uma visão mais, né, alargada, pode-se dizer assim, sobre o problema, as pessoas que não têm um conhecimento, que começam, para mim, a primeira droga é o cigarro. Sim. Né? Depois vem o álcool. Uhum. Logo após, porque cada um vai perdendo o seu efeito. Eu vejo assim, né? Porque devido o tempo que a gente analisa, estuda e vê as situações, a gente vai criando uma base, né? E aquilo ali vai perdendo efeito, o cigarro perde o efeito, aí ele vai para a cerveja, aí tudo bem, tá tudo legal, daqui a pouco ele passa o efeito, daqui a pouco ele quer algo mais forte, vai bater na maconha, da maconha ele vai embora. Isso aí, essa progressão, ela não é, vamos dizer assim, obrigatória. Perfeito. Né? Mas quando você usa determinada substância, a tendência é que você crie tolerância. Tolerância, né? exato. E pode criar ou não dependência. No caso do cigarro, se cria dependência. E aí, Jimmy, foi importantíssimo trazer essa questão do cigarro para cá. E a gente vai voltar na forma que tu abriste a conversa sobre a droga se atualizar. Exato. Nós somos da geração do cigarro, né? Somos da geração do cowboy da Marlboro. Te lembra o cowboy da Marlboro? Lembro. Né? Nosso operador está até rindo ali, que ele também lembra essa época, né? Exatamente. Do cowboy da Marlboro. O cowboy da Marlboro, divulgaram fotos dele quando ele morreu cadavérico de câncer no pulmão. O ator, né, que fazia o cowboy da Marlboro. Mas o que eu estou trazendo isso aqui? Houveram décadas de desconstrução do cigarro, né? Uma propaganda dos organismos de saúde, várias ações de prevenção, campanhas de prevenção e tal, e se conseguiu sim diminuir a quantidade de cigarro no mundo. Apesar de outra história do vamos legalizar, vamos legalizar. Vamos legalizar para acabar o tráfico. Isso tem um nome, esse tipo de pensamento. É um nome muito fácil de lembrar. É burrice. É burrice. Né? Ou é malandragem, patifaria, ou burrice. Né? Como tu falaste agora do jeito de falar com o público, eu também gosto muito de falar assim, informalmente. Tem que ser direto. Nós estamos aqui... Não, porque não entre amigos. Entre amigos. Então eu tenho vamos... certeza que a própria rapaziada que está ligada com a gente aqui tem que ter um choque, tem que ter uma explicação lógica, tem que ser um papo sério, como eu digo. Quando o cara diz assim, não, nós tivemos um político que disse assim, não, vamos assinar a carteira dos aviãozinhos da boca. Patrão, tu não vai assinar nada, entendeu? Isso é patifaria ou é burrice achar isso. Por quê? Não, mas se legalizar acaba o tráfico. Não acaba, existe tráfico de cigarro. Exatamente. Existe tráfico de bebida alcoólica, não existe tráfico de uísque. Aberto. Você chega lá no entroncamento, os caras estão vendendo os pacotes. Nas caixinhas, né? Nas caixas. Isso é que eu não entendo, entendeu? Há um combate, tu chega nos locais, está vendendo abertamente. Eu não entendo. Então o que o cigarro, o que a indústria do cigarro fez? Como diria o cara, malandramente, né? Ela pegou, não, vamos segurar esse investimento na nicotina do tabaco e vamos entrar em outra ordem. Qual foi? O VAP, o cigarro eletrônico. Puxa, isso aí é algo que dói na gente, porque a gente vê tanta gente boa usando isso, né, vendendo abertamente, como eu acabei de comentar a respeito do cigarro. Mas tudo isso traz um resultado. Sim, um resultado particularmente para a indústria, né? Para a indústria. O cara que investe Positivo. nisso é o Elon Musk, sim, é o Elon Positivo. Musk, é o fulano de tal. Aqui no Brasil tem grupos que investem. Então,
Cara, é indústria, e quem está fumando está achando que não pega nada. O mesmo discurso que tinha lá atrás, não, isso é bobagem, não é bobagem. Com uma diferença, agora não tem fumaça fedorenta. É verdade. Ou a fumaça não tem cheiro, ela é cheirosinha, o cheiro de hortelã, de Mas erva. a destruição, ela é aparente. Olha, né? hoje o que a gente tem, com base em estudos da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas, ligada à USP, né, é que possivelmente, pela temperatura que é usada para a água ferver dentro do aparelhinho, ele cause até mais danos do que o cigarro. Rapaz, olha aí, gente, você que está ligado com a gente aqui, que daqui a pouquinho vai estar consultando aqui, né? Tudo isso é muito importante que você fique antenado, porque a intenção é abrir os olhos das pessoas, né? Nós temos diversas situações que o cigarro, que a bebida, que a droga, seja ela qual for, traz para o organismo, traz para a pessoa, que a gente ia passar aqui, eu acho que 24 horas conversando, daí ia ser pouco. Não é verdade? É bem isso, até porque são várias substâncias diferentes, cada uma com uma característica, né? Cada uma com as suas características. E é um tema que é recorrente. Uma coisa que nós temos, por exemplo, que enfrentar em Belém é a questão das cenas de uso. Né? O que são as cenas de uso são as chamadas, não tecnicamente, de cracolândias. Né? Que a gente já tem várias ali na área próxima ao Vero Peso, próxima a CDP, Presidente Vargas, Riachuelo. São vários locais que são cenas de uso e que a quantidade de usuários naqueles locais só aumenta. Né? E o Serviço Público de Saúde não dá conta, não está dando conta. Essa é uma das perguntas que eu tenho para o senhor, dentre tantas, porque, como eu mesmo lhe afirmei, a gente faz um trabalho nas ruas aqui na 1130 desde as 6 horas da manhã. Eu, na verdade, acordo 4, saio 5 da minha casa, 6 horas da manhã eu estou nas ruas e eu vejo cenas absurdas. Aí a gente pergunta, e as autoridades, né? E os ministérios? Por exemplo, hoje o Ministério Público e diversas outras entidades estão aqui na Praça da Bandeira, fazendo um trabalho muito bonito, que é o registre, tá? Mas você vai a fundo ver aquele trabalho e vê que tem órgãos ali preparados para aquela situação, porque vem registrar pessoas de rua, em situação de rua. Pessoas em situação de rua, ela precisa, sim, do documento, mas ela precisa mais de um atendimento, né? Eu vejo dessa forma. A pessoa que usa droga, a pessoa que tem um histórico de álcool, né? De situações de rua mesmo, ela precisa de um apoio. Como é que o senhor vê toda essa situação? É como está dizendo, essas ações são importantes para a gente localizar, fazer um cadastro, saber em que área da cidade essas pessoas estão, né? Em que áreas muitas vezes a área onde ela mora, quando tem casa ainda, família, é diferente da área onde ela fica quando está na rua. Então, tem várias informações delicadas, importantes. Cria um quadro? Que você faz um quadro, faz um mapa, né, do que precisa ser feito, com quem precisa ser feito. Mas isso, por si só, não resulta em algo. Isso daí é um passo que precisa de continuidade. Certo. E aí você tem que ter uma estrutura do executivo, né? Se você está fazendo algo assim, com o Ministério Público em parceria com o executivo, a estrutura do executivo, porque não cabe ao MP, a estrutura do executivo vai ter que dar conta depois do que foi localizado nesse mapa, do que se desenhou nele. Senão não adiantou a situação. Senão não vinga. Por exemplo, dentre todos os serviços que estão sendo ofertados, certidão, RG, carteira, título, corte de cabelo, assessoria jurídica, consultoria, médicos de rua, tá? É uma união entre o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Exército, Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos, Receita Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, diversos órgãos, né? Agora, vê-se o seguinte, eu vejo muitas dessas ações, assim, paliativas,
né? Sim. Acontece essa semana, não, só vamos refazer daqui a um ano, quando é o dia tal, assim. Isso não tem um efeito. Não estou dizendo que essa é uma ação assim, tá? Mas existem muitas ações que são midiáticas. Perfeito. Né? Que são Só puramente naquele midiáticas. período aquilo ali. mesmo. Então, uma vez por ano, é importante lembrar, para lembrar? Mas eu já disse isso em diversas reuniões, né? De colegiados, etc., que eu faço ou fiz parte. É tanto maio, é tanto abril, é tanto fevereiro, de tanta tantas cor, cores que já até de se tanta perderam. cor que se perdeu, você não sabe mais qual é o discurso. É verdade. Né? Agora, claro que cada causa tem o direito de ter sua cor, seu mês para lembrar, etc. Mas nas ações a gente precisa ter cuidado para isso, identificar quem tem que fazer o quê e depois da ação ter um controle de qual foi a resposta que aquilo teve, até onde nós chegamos com aquilo ali. O que resultou, conseguimos... o que é que precisa, Exato. Quem pode ajudar mais, né? Eu vejo tudo isso, doutor. Chegamos a quantas pessoas que foram para o CAPES e ficaram em tratamento? Foram X. Quantas pessoas passaram a ser mais receptivas ao programa de redução de danos? Né? Foram X. Quantas pessoas pediram uma vaga de internação voluntária e o governo conseguiu uma vaga numa comunidade terapêutica? Foram X. Então, essas coisas precisam ser verificadas, nós precisamos ter resultados. As ações têm que ser baseadas em evidência. Se as ações não forem baseadas em evidência, a gente vai ficar o tempo todo jogando para a plateia. A verdade é essa. Conhece a história tinha um coelhinho com a perna presa na armadilha. Sim. O urso chegou e disse assim, eu disse, urso, me salva, eu estou sofrendo. Aí o urso disse, eu vou fazer algo por você. Se ajoelhou e orou. Depois disse, já fiz, foi embora. Eu tenho algo para falar em cima disso. É o vigiar e orar. Exato, né? Então é hora... Você ora, mas arregaça as mangas, trabalha, corre. A outra metáfora que eu faço é oração. Então, o orar sem ação está pela metade, não está adiantando muito. Não adianta de nada. Como o senhor vê essas ações e o que poderia fazer para que se tivesse um resultado melhor? Olha, veja só, de maneira geral, eu acho essas ações positivas por já trazerem uma visibilidade à causa. Exatamente. Tá? Identifica onde é que tem, quem é, por que é, o que é, de onde veio, o nome. Né? Agora, eu entendo, primeiro, que é pretensão, é arrogância de quem defende qualquer estrutura no sistema de prevenção e tratamento, é pretensão, arrogância, vaidade, incompetência, tudo que tu imaginar de ruim. Achar que só aquela estratégia, só aquele serviço é o melhor, vai dar conta. Você está pensando nisso com a sua vaidade e não com a necessidade do próximo. Essa vaidade, ela sempre vem de que parte? Olha, na verdade, de várias política? Partes. Não estou colocando nem para o lado político, eu estou falando do lado técnico mesmo, sabia? Do lado técnico? O psicólogo, a psicóloga da redução de danos que acha que comunidade terapêutica não presta, porque em um lugar teve um problema. Tem um comentário ali, né? O psicólogo da comunidade terapêutica que acha que redução de danos incentiva o uso. Essa briguinha, ela não favorece o usuário. Sabe por quê? Porque a redução de danos, ela pode ser uma etapa para o cara ir para o CAPES. Mas eu não posso, se o cara dizer assim, eu quero me internar voluntariamente, impedir ele de querer ir para uma comunidade terapêutica boa, organizada, legítima, entende? Da mesma forma, eu penso que uma boa equipe de redução de danos, ela não incentiva o uso, mas ela deve se aproximar, formar vínculo para encaminhar para um serviço da rede. Não pode ficar só na redução de danos, não pode ficar só na distribuição de seringa e coisas do tipo. Isso aí, eu acho uma perca de tempo muito grande, me perdoe. Sim, eu entendo a sua colocação. Mas assim, eu entendo que é uma estratégia que está na rede, e como está na rede, está na lei, a gente tem que trabalhar com ela. Mas dá resultado? Se ela não vê resultado? Olha, A Ilma Moraes manda um abraço, senhor. Ilma Dalva Damasceno Moraes. Obrigado, Ilma. Então, assim, eu vejo que tem o resultado quando você trabalha nessa perspectiva da aproximação, do encaminhamento e de mente aberta.
Mas quem trabalha com isso, aí sim, como uma ideologia, como se fosse uma ideologia partidária ou religiosa, o cara abraça aquilo e só a forma dele de ver o mundo presta, aí, amigo, você está trabalhando para você e não para o outro. Eu tive diversas experiências, tá? Justamente com referência a ver um tratamento, uma ajuda, um apoio, entendeu? E muitas das vezes, quando eu observava, esse aqui é o nosso apresentador Fernando Navarro, tá ok? Nelci, é psicólogo, estamos comentando aqui a respeito de drogas, essa coisa toda. E havia um apoio, uma ajuda para aquele grupo ali naquela esquina que se junta, que fuma, que bebe, que está há bastante tempo, mas que as pessoas chegam e dão um apoio, dão uma ajuda, oferecem um caldo, oferecem uma sopa, oferecem uma roupa e vai embora. Sim. Não tem um acompanhamento lógico da coisa. Mas aí, Jimmy, a gente tem que pensar, né? Eu penso, pelo menos, não vou dizer a gente tem, que eu não posso impor nada a ninguém. Certo. Mas eu penso que as pessoas muitas vezes dão o que tem e o que é possível para elas. Tu te lembras da campanha do Betinho contra a fome, né? Como era o nome? Não era Fome Zero, era Fome Zero? Era alguma coisa assim. Era Fome Zero, né? Fome Zero. E o Betinho, ele pensou nessa campanha pensando o seguinte: olha, a gente não tem uma estratégia para agora para acabar com a fome no Brasil. A gente não, né, se for aumentar a produção, melhorar a economia, isso e aquilo, não vai ter jeito. E o slogan era Fome Zero: quem tem fome não pode esperar. Entende? Então, da mesma forma, eu acho que se deve fazer uma construção a partir daí, né? Mas é interessante sim, porque naquela noite o cara vai dormir de bucho cheio, sabe? Naquela noite ele vai tomar uma sopa, comer uma macarronada, ele vai dormir de barriga cheia. E esse dormir de barriga cheia é muito importante, porque principalmente a população que usa droga, usa crack, por exemplo, eles passam 2, 3, 4 dias sem comer. Mas o senhor não acredita que a ação tem que ser imediata das autoridades, o mais rápido possível, porque está se alastrando, Você estava falando de ação da autoridade ou ação da sociedade? A ação da sociedade. Eu estava falando da sociedade, do que pode, né? Sim. Ajudar ali. Eu vejo o seguinte: a ação das autoridades deve ser imediata, porque a sociedade faz o que pode, né? Com pena, com carinho, com amor, mas não resolve. O que resolve é a autoridade que tem as condições, que pode fazer um trabalho melhor, que pode fazer uma rede, pode fazer uma forma, pode ter uma forma de captar essas pessoas e tratar essas pessoas mesmo com a realidade. Concordo contigo. Eu penso que deva ser assim. Agora, entre o que você pensa e eu concordo, penso junto contigo, e o que acontece... o que acontece? Né, é porque é o seguinte... Tem políticos que abraçam isso e geralmente, eu vou te dizer que os deputados, os vereadores que abraçam de verdade isso, sem hipocrisia, esses caras, eles merecem os aplausos. Por quê? Porque não é uma causa que traz voto. Se a gente falar em político, em voto, não traz voto. Será que não é a forma que eles tratam do problema? É porque, assim, hoje já está muito... Porque todo mundo trata o problema igual, né? Vai lá na esquina, leva uma panela de sopa, leva uma ajuda, isso aí, claro, sem dúvida nenhuma, que é excelente, né? Mas ninguém diz assim: nós vamos fazer um centro, nós vamos fazer procurar mais recursos, trazer mais médicos, trazer tratamento, elaborar situações em que as pessoas possam, ver que tem uma porta muito grande. Eu volto a colocar o que tu estás falando, a trazer o seguinte: o que é sociedade civil, o que é política ou executivo. Vamos falar de executivo porque o legislativo não executa, e a gente está falando, na verdade, de executivo. O legislativo, o que ele pode fazer é propor lei, propor criação e etc. Nesse ponto ele tem uma vantagem, que ele pode criar serviço, ele pode criar lei para que sejam criados serviços, né?
o Executivo vai pedir pela criação dessa lei. Pois bem, o que é a grande dificuldade, como eu estava falando? Não dá voto. O que é que dá mais voto? Tratar dependente químico, que muitas vezes é chamado de vagabundo, de ladrão, de pilantra, né? E é tratar dependente químico ou abrir um abrigo para cachorrinho fofinho? Os cachorros hoje em dia estão com toda, né? O cachorro superou as drogas, superou as crianças que estão nos aguardando adoção, coisa do tipo. Eu vou chegar nesse ponto aí de trazer alguém que comente sobre esse assunto, porque os cachorrinhos, né? Eu adoro, né? Mas eu acredito o seguinte, que nós temos que olhar para os nossos semelhantes, para as pessoas que precisam mais. Uma criança que está abandonada, aguardando uma adoção, uma pessoa que está jovem, como a gente encontra pela rua, né? Pessoas jovens em situação de perca total, pode-se dizer assim, né? E aí, a coisa está estranha, concorda? E aí o cara vai jogar onde? Ele vai votar uma emenda parlamentar para ajudar um abrigo de cachorrinho ou para ajudar uma casa de dependente químico, que ele vai atender, vamos supor, 20 dependentes químicos, né? E esses dependentes químicos vão somar 80 pessoas numa família, tá? O cachorrinho, ele põe lá 60 cachorrinhos, não, como tu disseste. Eu hoje tenho poucos cães, tá? Hoje eu tenho 7 cães, eu já tive 20 e poucos. Eu tenho uma paixão por animal, tá? Então, eu estou falando isso para deixar claro, de repente não vir um Zé aí e dizer que eu estou dizendo que o cachorro não precisa de acolhimento. Pois é. Então, mas é um fato, meu amigo. Isso aí eu falo para amigos que são protecionistas, como, porque eu digo, meu amigo, se tiver um cachorro se afogando em uma pessoa, eu vou salvar a pessoa. Eu não acho eticamente... Depende da pessoa. Então você não é um bom ser humano. Não. Porque você está pondo isso aí na coisa... Quem discordar, me perdoe, paciência. Né? Então, assim, por que esse ponto eu estou trazendo? Porque não dá voto, e quando não dá voto, não dá investimento. E é um investimento relativamente barato. Você montar um CAPES, que é um centro de atenção psicossocial, ele tem um custo pequeno em relação ao número de pessoas que ele pode atender e ao número de pessoas que uma unidade semi-intensiva, por exemplo, pode atender, que é 50 vezes mais caro. Semi-intensivo. Quem é que resolve na hora? Semi-intensivo é 24 horas. Né? Exato. 24 horas e vai embora, né? Equipamento e tudo. O equipamento pessoal. O equipamento de um CAPES. A infraestrutura, né? O equipamento de um CAPES é 2 estetoscópios, né? 2 aparelhos de pressão, umas camas e, claro que eu estou sendo, né, reduzindo para dar uma noção. E qual o número de equipamento numa unidade? Essa redução que o senhor fala, eu acho que é onde dá o problema. Porque nós precisamos ter ambientes em que as pessoas possam se sentir bem. Sim. E para que se possa se sentir bem, tem que ter um investimento. Né? Hoje em dia, um CAPES é o quê? Pequenos apartamentos? Com tratamento? Não, nem isso. Nem isso. Se for um CAPES 2... Tu queres ver um absurdo? Nós, 2012, 2020, 2020, 21, 22, 2022, 2020, 2022, foi feita uma reforma no CAPES AD de Belém, para que ele se transformasse em CAPES I. O que é isso? Ele passa de uma média complexidade de uma baixa complexidade para uma média. Então ele vai poder atender, internar, as pessoas vão poder ficar lá 15 dias, saindo de uma crise, etc. De lá para cá, não foi instalado, não foi mudado no Ministério da Saúde a classificação desse CAPES. Mas não começou aí, já vinha adiante. Pediram uma reforma, pediram outra reforma. Então isso tudo são coisas que vão dificultando um ponto que tu colocaste na chamada da nossa conversa. O resgate. Eu não posso resgatar, trazer alguém se eu não tenho onde colocar, se eu não tenho estrutura para dar suporte a ele. Entende? Eu posso atender um sujeito num CAPES e ter um resultado com ele? Posso.
Mas esse sujeito que está na rua, esse sujeito que não tem onde ficar, isso vai ser muito mais difícil. Ele precisa de um tratamento mais profundo. Isso, ele precisa muitas vezes, Jimmy, perdão por te interromper, à vontade, ele precisa muitas vezes de um espaço, de um ambiente seguro. E aí entra o que eu estava falando, o CAPS é importante, mas o CAPS tem que dialogar com a comunidade terapêutica. O CAPS tem que dialogar com o leito psiquiátrico. Olha, alguns profissionais sim, alguns botam dificuldade, né? Porque eles têm realmente uma questão quase religiosa de dizerem que fere os direitos humanos e tal. O que um bom serviço não fere e um serviço ruim de qualquer natureza vai ferir. Esse papo aqui está muito bom, está muito gostoso, né? É bom quando as pessoas participam, né? Que é para fazer as suas perguntas, as suas interrogações, trazer as suas opiniões e as suas sugestões também. Mas eu preciso dar uma faturada rapidinho, na hora, e a gente volta já já, tá? Rapidinho, galera. Estamos apresentando Super Marajoara News. Super Rádio Marajoara AM 1130, na cabeça e no coração do povo. Sempre mais vantagens.com.br, aqui tem solução. O seu cartão de todo dia, companhia de todas as horas. Vai viajar, você já tem um cartão que te dá desconto. Na academia e no salão, na saúde do lazer, sempre mais vantagens. E na alimentação. Sempre mais vantagens.com.br, aqui tem solução. Acesse agora e solicite o seu cartão. No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará e será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará. Por todo o Pará. Oficina Auto GT, guincho 24 horas, serviços para todos os tipos de pneus e a melhor blindagem de pneus do mercado. Esqueça macaco, step e chave de roda. Tudo isso ficará no passado quando você conhecer a eficiência na Oficina Auto GT. Travessa Francisco Simões, número 30, Castanheira. Telefones 984168400 ou 984187756. Todo domingo ao meio-dia tem show de bola. WhatsApp 99160 1130. Agora você já poderá assistir na TV Marajoara, canal 50.1, o maior programa de inclusão educacional do Norte em TV aberta. Educa Nanindeua. Ele vai ao ar de segunda a sexta em 2 períodos, das 7h45 às 9 horas e das 14 às 15 horas. É a TV Marajoara, junto com a educação. Alô, galera bicolor! Segunda tem bola rolando pela 3ª divisão. E o desafio do Papão será contra o Figueirense de Santa Catarina. A bola vai rolar às 20 horas no Orlando Scarpelli, na capital catarinense. E a Super vai estar na jogada para mais um show de cobertura esportiva com os titulares do esporte. Nesta segunda, 8 da noite, tem Papão versus Furacão pela 3ª divisão. Aqui, na emissora onde o futebol tá na cara, na Super Marajoara. Oferecimento à província do Pará, TCA Sport, Sapataria Paraibana, Em Brasil Caça e Pesca, Oficina Auto GT, Odonto Primos, RT Veículos, Avistão, Petlug, Banca do Sucesso Home Center, Freitas Materiais de Construção, Gago Piscinas, JB Prime e Ótica 3E. Em Brasil Caça e Pesca, o tem tudo para embarcação e construção, tintas náuticas, massa de calafetagem, coletes, sinalizadores, materiais elétricos, hidráulicos, motosserras, cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, furadeiras, ferramentas e ferragens em geral. Em Brasil Caça e Pesca, em Belém, na Doutor Assis, esquina com a Joaquim Távora, Cidade Velha. Atende você da capital e interior pelo WhatsApp 999023748, 999023748.
Super Rádio Marajoara, ZYI 531, AM 1130 kHz, onda média, ZYG 361, 4955 kHz, onda tropical, online, grupomarajoara.com.br, emissora da rede Marajoara de Comunicação, uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo, Belém, Pará, Brasil. Super Marajoara News. Apresentação: Jimmy Knight. Doutor Neuci Colares, um prazer muito grande estar conversando com o senhor e vendo que os problemas não são somente o que nós temos, assim, ideia. Nós temos um problema muito sério que é a família, né? Quando se trata de drogas, quando se trata desses problemas seríssimos dessa situação. É o sofrimento da família, né? O sofrimento da família de ver o seu ente querido, né, sofrendo e não poder fazer nada, e aquilo aumentando cada vez mais porque ele cai em depressão, a família vai junto em todas as situações, né? Sim. A família, ela é uma das maiores vítimas, se a gente colocar esse termo, vítima em termos de sofrimento, né? Em termos de estar ali, muitas vezes está impotente, mas muitas vezes também ela é um parceiro, né? E um pacto, um pacto severo e macabro até, né? Entre o usuário e a família, tá? Que traz prejuízo aos dois. Muitas vezes o usuário, ele é o paciente visível, mas toda a família está doente. E como ele é o paciente visível, fica muito mais fácil assim. Os pais, né, têm problema sério no casamento, um é adúltero, a outra é alcoólatra, mas o filho usa droga, fuma maconha, por exemplo, cheira cocaína. Não tem moral para falar com ele. Não, ele vira só... O problema é só ele. Eles fingem que não estão vendo o que está ali, né? Coloca um pano, passa um pano, como se não tivesse um outro problema que não fosse o filho. Estrutura? Sim, é uma questão da estrutura da família, mas ou veja... desestrutura? Também, é uma questão da estrutura, desestrutura, mas veja, eu não estou colocando isso no sentido de demonizar a família, longe disso. Isso é um sistema que se retroalimenta. É um sistema onde o paciente identificado, ele está ali, ele é apontado, mas ele também tem ganhos com isso, né? Porque quando ele é o paciente identificado, muitas vezes é para ele que as coisas vão se direcionar, é para ele que o recurso financeiro vai, é para ele que o olhar vai, né? Para ele que a atenção vai, mesmo que enviesada por todos os outros problemas, é ele quem recebe isso, tá? E quando ele recebe isso, ele tem um ganho. Ele tem um lucro, vamos dizer assim, tá? Ou seja, ele tem um ganho secundário com o uso da droga, que é essa atenção enviesada ou não da família. Como assim? Explicando melhor, esse ganho é justamente por ter um apoio do governo, da prefeitura? Não, o que a gente chama em relação à família de ganho secundário é porque quando ele é a vítima da história, né? Ele passa a ser a vítima da história, ele é mais mimado, então além da droga, ele tem um ganho secundário, ele consegue arrancar dinheiro da mãe, ele consegue arrancar a atenção do pai, né? Ele quer pelo problema. Ele passa a ser o coitadinho, a vítima. Isso, então, isso piora a situação, né? Cara, piora. Porque as pessoas não têm aquela rigidez. Não, você não vai fazer isso. Não, deixa ele. Deixa ele. Não sei o que, não. Aí ele vai lá e diz, eu preciso de dinheiro para comprar droga. Eu quero. Ou ele bate na mesa e diz que quer, ou ele sai começa... vendendo as coisas. Não, ou ele começa a chorar e diz que se não der ele vai usar, se não der ele vai morrer, porque o traficante está ameaçando ele, e ele tem que pagar, e ele tem que não sei o quê. Pode ser verdade, pode, fértil, mas né? Pode não ser verdade. A mente fica fértil. Exato, e pode ser verdade, só que aí o pai e a mãe dá lá aquele sei lá quanto para ele pagar o traficante. Quando ele paga, ele acabou de reabrir a linha de crédito dele. Isso. Aí ele vai e pega de novo. Né?
Essa é uma Lastro. dinâmica, exato. Essa é uma dinâmica muito, muito complexa dessa relação com a família. Agora você precisa tratar o paciente e a família codependente, né? A família codependente também precisa de tratamento, também precisa participar de um programa, de um grupo de mútua ajuda, dentro do CAPES, se o paciente estiver nos CAPES, vai para o grupo de família do CAPES, e etc. Se estiver na comunidade terapêutica, para o grupo de apoio da família fora da CT ou dentro da CT, enfim, ela tem também que participar, fazer a parte dela. Eu faço consultório também, né? E eu identifico isso tanto no serviço público, quanto em comunidade terapêutica, quanto em hospital, quanto no consultório, né? A família quer fazer o que eu digo que é o efeito liquidificador. O que é isso? O liquidificador quebrou, Dona Maria levou para assistência técnica, entregou e a partir dali ela só quer pegar consertado. Entendeu? Então a família às vezes chega num local de tratamento e diz, olha, tá aqui, meu problema é esse, resolvo. E não é assim que a banda Vai toca, ficar meu aqui, amigo. eu venho dia tal, eu venho na visita. Isso quando vem, entende? Não estou generalizando, estou dizendo que existem pessoas que fazem isso, claro. Então, vai lá, ou então você liga, olha, vou falar de clínica agora, de consultório. Né? Muitas vezes a família quer vir e tal, mas muitas vezes a gente liga para a família e ela coloca dificuldade em vir. Né? Você disponibiliza um horário ou dois, olha, você pode vir amanhã às 18 ou sexta às 16, qual fica melhor para você? Ah, não, doutor, nenhum desses dois pode. Pode ser sábado às 21 horas, sabe? Inventa uma coisa que é para não vir. Então aí é complicado você trabalhar quando depende disso. Particularmente com essa dificuldade aumenta quando você está lidando com adolescente. Né? O adolescente, além de ter um estatuto diferente de tratamento, né, uma forma de trabalhar com ele diferente, a presença da família é, em regra, mais importante no tratamento do que de um adulto de 30 anos. O sujeito de 30 anos que vai para o consultório, na maioria das vezes, ele já tem o trabalho dele, né, paga o tratamento dele. O adolescente não. E aí eu preciso ver qual é a dinâmica que esse jovem ou essa jovem tem com a família para oferecer o melhor do que eu tenho a oferecer enquanto psicólogo clínico. O que é de melhor que está acontecendo agora? Porque nós temos muitos problemas, né? Muitos problemas que travam o tratamento, que travam a infraestrutura, né? Verba deve ser praticamente quase que nada, né? Olha, porque é uma situação que se vê preocupante, complicado, né? Direitos humanos, Bom, o pessoal do redução de danos, a própria família, como o senhor acaba de falar, que não apoia, que não ajuda, que não acompanha o tratamento, que o medicamento é complicado, o espaço é complicado. Eita, rapaz, aí muita coisa. Não, Não, eu vejo de uma forma, porque eu capto tudo isso, né? As pessoas vêm e comentam, pô, que é isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes o cara desaparece e o pessoal fica... Os amigos, os parentes que comentam, né? Comenta, mas não ajuda, né? Mas não ajuda. Comenta, É a mas parte não ajuda. principal, que a família fica quieta. Vamos lá. Primeira questão que você falou de recurso. O envio de recurso para tratamento da dependência química, para prevenção, eu considero que é baixo. Tá? Ele existe, tem uma rubrica para isso, mas eu considero que é baixo. Eu considero que nós deveríamos ter, em todos os níveis do executivo, uma secretaria. Nós tínhamos uma secretaria dessa natureza no governo federal e foi desmontada. Tá? Mas aí é preciso pensar no futuro se seria possível isso. Né? A volta de uma secretaria. No governo federal. No governo estadual, o investimento tem sido em fortalecer as coordenações específicas. Né? Então, a coordenação de saúde mental, a coordenação de redução de danos, de prevenção. Né? Essas coordenações, elas estão sendo fortalecidas pelo que eu já tenho conhecimento e tal.
Agora, recurso depende de emenda e depende de lei. Então, acho que a gente falta se organizar um pouco mais aqui no Pará. Para transformar numa secretaria. Para transformar numa secretaria, ou mesmo que não consiga, mano, mas que se consiga ter uma unidade para trabalhar atrás de emendas. E emendas que não sejam só para a unidade X ou Y, né? Mas Forma emendas geral. que sejam de forma geral. Forma geral. Entendeu? Agora, para isso... Porque eu aí tenho que se ter- faltar para um, falta para todo Todo mundo, e mundo. todo mundo grita. Exato. Aí eu acompanhei algo idêntico, algo assim bem... É a mesma coisa, mas completamente diferente, que era turismo. Nós tínhamos uma coordenação e de repente se transformou numa secretaria, melhora muito mais, porque aí vem verba, tem condições de se trabalhar, né? Se for do município, a Câmara está aberta, se for do Estado, a Assembleia Legislativa está aberta, vai se buscar verba, pode-se fazer alguma coisa. Agora, Tem recurso próprio no orçamento, né? Não depende de alguém liberar, alguém vincular e tal. Mas olha, às vezes com determinados secretários, eu vejo alguns que investem para interessam. trabalhar legal, sabe? Eu vejo alguns que se interessam de trabalhar legal. Mas isso não muda nada, se não muda o que eu digo, que eu acho que tinha que ser algo mais institucional, estrutural, de Estado. Né? Estado. Tá aqui na estrutura do Estado a Secretaria X. Para mexer é mais difícil, porque você passou por lei na Alepa. Então, para mexer é mais difícil. Eu penso que a gente deveria se fortalecer nesse sentido. Eu digo, a gente, quem trabalha nessa área, né, particularmente, buscar apoio de parlamentares da situação parlamentares e da população para se fortalecer. mas é como o senhor comenta mesmo, é uma situação que todos procuram ignorar. Porque mexer com uma situação como essa, com um dependente químico, com o tratamento, é muito complicado. É caro. O tratamento da dependência química, olha, eu não considero caro. Não considero caro. Eu não considero caro, por exemplo, por um fator. O número de pessoas que uma equipe consegue atender num CAPES é bem grande. Tá? O custo de um acolhido numa comunidade terapêutica é bem baixo. Né? Os convênios municipais, o federal não vou te dizer com precisão hoje, porque mudou, então não vou arriscar dizer, mas você tem convênios municipais na faixa os estaduais na faixa de R$700 por mês. Parceiro, Caramba! R$700 por mês, o cara ficar, né, 30 dias, 5 refeições por dia, equipe técnica, espiritualidade, atividades de vida diária, né? Atividades algumas que são rurais ou que são sítios, o cara vai usar uma horta para aprender e tal, para se Eu tive reintegrar. uma experiência incrível com o pessoal da clínica, do Hospital das Clínicas, há umas 2 semanas atrás, lembra dele? Ele pegou um grupo de pessoas, o professor, cara, me desculpa, e levou para um passeio no Igarapé. 15 pessoas. A equipe tinha 25. Uma equipe montada com 25 pessoas, toda uma infraestrutura. Hospital das Clínicas, né? Aham. Imagina, toda uma infraestrutura. Mas Tudo, ambulância, tudo lá. E 15 pacientes com problemas psicológicos. É um negócio assim fora do comum que eu lembro que dá vontade da gente, esfria a gente, né? Aquelas pessoas que eu estava acostumado com aquele barulho de dentro do hospital, né? Instrumento, aquele cheiro de éter todo tempo, né? Aquelas portas isoladas, e de repente você se encontra dentro de um igarapé com água cristalina, né? Um feijão com bucho. cara, isso eu já trabalhei no HC, eu fui psicólogo, fiquei um tempo até responsável pelas crianças no Hospital Dia Infantil, né? E Infanto-Juvenil, na verdade. Certo. No programa Infanto-Juvenil, Hospital de Infanto-Juvenil. Eu vou corrigir uma coisa do que tu disseste, quando você diz assim, aquele cheiro de éter, não sei o quê. Mano, ala psiquiátrica não fede, não cheira éter, cheira fezes. A fezes. Entendeu?
Se quem quiser, se eu estiver mentindo, me processa. Não, eu sei disso. Faz o seguinte, pega a planta do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, tá? E tu vais ver o seguinte, a ala psiquiátrica, tá? A parte psiquiátrica, ela fica nos fundos do hospital, você entra, tem aqui na frente aquela beleza que é o melhor do que o hospital particular, tá? Cardiologia, nefrologia e maternidade, eu não lembro se é alguma outra especialidade. Sim. Essas 3 e psiquiatria, eu acho que são as 4. A psiquiatria fica no fundo. A psiquiatria faz um U. No meio desse U tem a fossa. Então, amigo, não me convence que em algum estágio, mesmo que seja inconsciente, não colocaram o doido junto com a merda. Desculpa a palavra. Não, que tá? Você tá a ideia é essa mesmo, sabe? É dar uma sacudida. Colocaram. Não, a ideia do paciente... programa é essa, é mostrar que nós precisamos de uma secretaria, nós não podemos ter uma coordenação. Governador Helder Barbalho, os nossos prefeitos, porque todos têm os seus problemas, né? Sim. E nós precisamos de condições para que os tratamentos, eu digo os tratamentos porque não é só a psicologia, né? Não é só o autismo, que a doutora Nayara Barbalho, que também está convidada para vir aqui com a gente, tá? E a Nayara eu não sei como tá. Eu fiz uma época um lobby, vamos dizer assim, junto com ela para conseguir o recurso para a instalação do Centro de Tratamento de Autismo. Não sei como tá, mas a impressão que eu tenho dela é muito boa. Eu acredito que ela deva estar fazendo um trabalho bom. Está fazendo um trabalho muito bonito e nós vamos trazê-la aqui no programa justamente para, dentro dessa hora aqui, a gente poder conversar, mostrar, ver o que nós podemos fazer, o que está precisando. É uma secretaria, porque a secretaria ela tem condições de captar verbas, ela tem condição de preparar um projeto e esse projeto receber apoio, né? É algo que, sabe, a gente só começa a aprender, entender quando a gente chega, senta e vê o problema. A família, o infortúnio, as contribuições da bebida, da balada, dos eventos, já que hoje em dia a coisa está assim, perdeu-se o controle e tudo isso tem uma parede que o cara vai dar lá na frente. Ou ele aprende a desviar, então ele vai dar com a cara naquela parede e vai ficar lá. Tem uma consequência, né? Tem uma consequência. Nada deixa e a consequência, ela fica para o Estado. Também. Tem Porque todo mundo vai procurar o SUS. Todo mundo vai procurar os hospitais, todo mundo vai procurar os planos de saúde, né? Que muitas das vezes não tem a condição de tratar, mas existem. Tem uma coisa que tu falaste de fica para o Estado. Eu lembro ainda mais que, além de dor de família e tudo mais, a Margaret Thatcher, né, ela já dizia o seguinte: não existe isso de dinheiro público ou de dinheiro do Estado. Não existe. O que existe é o dinheiro do contribuinte. O dinheiro do povo. Só que ele é mal administrado. Sim. Né? Eu sempre comento aqui com os meus ouvintes, telespectadores e amigos e tudo, que nós temos que nos organizar. Nós temos que fazer uma sociedade organizada melhor, porque os políticos se organizam. Né? Se junta aí na época de campanha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos para eleger um candidato. Verdade. Né? Os empresários se organizaram numa situação que cria um lobby. Né? Elegem pessoas para comandar dentro do Senado, dentro da Câmara, dentro de todos os espaços, apoiadores. O crime se organizou, né? E a sociedade precisa se organizar, que é justamente para que a gente tenha condições de ver o que nós precisamos para sanar os nossos problemas, para resolver as nossas dores, concorda? Sim, com certeza. Essa organização e essa pressão é o que pode fazer com que cresça a rede. A rede que de mude. Serviço não vai crescer por si só. Não, de jeito nenhum. Ou por beneplácito de alguém. É quando o gestor, quando o legislador, ele vê, olha, tem um grupo pressionando por isso. Não, e ele passa a ter o conhecimento. Também. Saber que existe essa carência. Né? Porque muitas das vezes, eu li isso também em algum escritor, alguma coisa assim muito importante, que muitas das vezes a pessoa tem um poder, mas não tem um conhecimento. Sim. Né?
E a maioria tem um conhecimento, mas não tem um poder. Agora, vamos pensar isso tudo junto? O que tem o poder, ter o conhecimento, ou receber esse conhecimento das pessoas, como o senhor, né? Como outros e outros e outros que nós sabemos que pode ajudar, que pode levar uma informação para que algo possa ter uma mudança, possa ter condições de ajudar de verdade o nosso próximo. Não ficar naquele discurso de coitadinho, vamos ver o que nós podemos fazer, talvez, parece, vamos organizar. Não, que é isso, a gente tem que trabalhar mesmo. Sim, não pode ser só o discurso, né? Tem que estar para além do discurso. Além do discurso. Não adianta pegar uma equipe, ir num carro da saúde, né? O consultório na rua tem um trabalho muito bom. Né? A gente trouxe esse conceito, né, para cá, instalou aqui. Uma equipe foi, na época, fomos eu e mais 4 colegas para Belo Horizonte, conheceu o sistema de saúde mental lá, que é muito bom, é referência. Foi onde começaram os CAPs, ainda com outro nome. E o consultório na rua é um programa muito bom, ele faz coisas muito boas, mas ele não pode ficar só, eu entendo assim, só no atendimento, porque não é o princípio dele, ele precisa encaminhar. Ele tá? é um encaminhador, Também, ele vai, pega, analisa ele cuida, a situação e olha, exato. Esse aqui está precisando disso. Ele cuida. Vamos supor que o fulano ali, ele está em situação de rua, ele é refratário a atendimento, ele é refratário ao Estado. Então o consultório na rua vai lá, vai se aproximar, vai estabelecer um vínculo. Vai preparar ele. Esse cara vai levar... confiar neles. É a mesma coisa, redução de danos. Vai confiar neles. E aí, desse confiar neles, precisa ser encaminhado. O distribuir seringa não pode ser o objetivo em si. Não pode. O distribuir camisinha não pode ser o objetivo em si. O fazer um curativo não pode ser um objetivo em si. Eles são, sim, ações, vamos dizer assim, como metas, dentro de uma proposta de chegar a um objetivo maior. Que é dar a melhor qualidade possível de vida para esse sujeito. Problema. Exato. Doutor Neuci, muito obrigado pela sua presença. Disponha, meu amigo. Vamos ter outras oportunidades. Me desculpe ter demorado a poder atender seu convite. Tá? Eu entendo. As pessoas ocupadas e sabem que tem um conhecimento, elas se dividem muito. Eu quero lhe agradecer e convidar para outras oportunidades de nós virmos aqui conversar. Se não der para vir, entra pelo telefone, a gente fazer uma ligação, sabe, com que a gente possa mostrar para as pessoas o que fazem. Beleza. O que Obrigado. necessita, né? Conte levar comigo. para as autoridades que nós precisamos de uma secretaria, não de uma coordenação, não de uma direção. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. Eu sei, acompanho há muito tempo. Quero agradecer para todos, para todas, tá? E vamos marcar a próxima vinda. Beleza, na hora. Tá? Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Fernando Navarro está chegando já com vocês aí, tá ok? Amanhã a gente está de volta. E tem mais novidades para você essa semana. Tchau, tchau. Muito obrigado. Super Marajoara News. Super Marajoara, segue a líder, na cabeça e no coração do povo.